Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, quero hoje, através dessa mensagem, trazer um alerta a todos nós acerca da oração, da consagração e da santificação. Porque nós estamos vivendo dias terríveis e, pelo que a gente conhece da palavra de Deus, conferindo com as ações humanas, tudo vai piorar ainda mais. Os sinais da vinda de Cristo estão aí, a palavra, as profecias se cumprindo, e a gente pode esperar. Ainda não vimos de tudo, ainda não vimos tudo. Tudo o que está acontecendo não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. O ser humano é livre para escolher o que ele quiser. E Deus, sabendo de suas escolhas, preveu o final, como será quando tudo vai acabar. Porque o homem vem plantando a semente do mal nessa terra há muito tempo, praticamente desde a sua criação. Deus, conhecendo o coração do homem, ele sabe onde tudo vai terminar e quando terminará. Pela palavra tem as doutrinas, tem os ensinamentos, conselhos, estatutos. E aquele que der ouvido a tudo isso, levará uma vida diferente. Buscará o céu, a salvação da alma, e alcançará. Contudo, infelizmente, a grande e esmagadora maioria das pessoas tem escolhido o mal. Por isso, guerras surgem, rumores, guerra civil, porque dentro das cidades, fora de uma guerra bélica, tem a guerra do tráfico, tem a violência do homem contra as mulheres, já tem o revide de muitas mulheres. Pais matam filhos, filhos vão matando pais. Assaltos, o latrocínio. Pessoas morrem de forma idiota todos os dias nessa terra, nesse mundo, por causa da maldade, da ganância, da soberba, da altivez, da falta de amor dos homens. Também aí a palavra vai se cumprindo, o amor vai se esfriando, e não é só no meio de pessoas que estão longe da igreja. Até mesmo dentro da igreja, as hostes da maldade entraram. A falta de amor do ministério para com o povo, de muitos irmãos para com seus irmãos. Isso vem gerando perseguições, um esfriamento total, e mesmo a igreja tem enfrentado nesses últimos dias uma crise que eu não sei se ela se recuperará disso, porque até aí a palavra vai se cumprindo. Os pastores se aproveitando da lã das ovelhas, da sua gordura, não indo atrás quando uma se desgarra, não curando quando uma se machuca. Enquanto a ovelha produz uma parte que é chamada a parte financeira, ela tem um valor. Depois que ela não pode por um tempo contribuir, ela perde o seu valor. Estamos vivendo um mundo materialista, onde as pessoas cada dia mais e cada vez mais vão se distanciando de Deus, de tudo aquilo que Ele nos ensinou através de Cristo, através do Espírito Santo. O que será desse mundo? Outra coisa que quando eu medito, reflito, me entristeço muito. As famílias estão mudadas. Não são todos,
mas também já uma grande maioria. Pais não educam os seus filhos. Os filhos estão entregues à tecnologia, ao celular, que geralmente hoje, quase que sempre, é o primeiro presente que uma criança ganha. O celular já está na mão dela, ainda novinha, aprendendo a mexer, e ali, com o que ela vê, ela vai aprendendo, vai se formando a mente, o seu comportamento, e a gente está vendo onde a coisa está. Jovens desrespeitosos, maliciosos, desobedientes a pais e mães, porque não lhes foi ensinado corretamente a obediência. A gente está vendo uma geração de pais frouxas, uma geração de pais frouxos, aliás. Na verdade, uma geração idiota. Estamos vendo ser produzida nesses tempos últimos aí. Eu sou daquele tempo que meu pai e a minha mãe me criavam, a mim e aos meus irmãos. A gente não podia entrar em conversa de adulto, respeitava quando o pai e a mãe conversavam com alguém. Hoje não. Você está conversando com alguém, o filho daquela pessoa está mexendo nas coisas na sua casa, está quebrando as suas coisas, não respeita a conversa, o pai não alerta, o pai não orienta, o pai não repreende. O pai acha engraçadinho quando a criança fala uma besteira. Olha que bonitinho, dentro do cérebro daquela criança vai se formalizando, vai se concretizando um jeito de viver e de entender as coisas. Se ela vê que o pai riu, que o pai achou engraçadinho, ela tem aquilo por certo. Então as crianças de hoje mexem nas coisas dos outros, respondem mal aos outros, xinga o mais velho, xinga as pessoas, xinga o próprio pai. Palavrões estão infestando as casas hoje. Eu conheço famílias que faz muitos anos que elas lutam para sair de uma vida miserável e não saem, porque você chega lá, é xingamento, não tem conversa, não tem diálogo, crianças mal educadas, pai e mãe não dão exemplo para os filhos, discutem na frente deles, não ensinam boas maneiras, né? Tem vícios terríveis. Os filhos vão aprendendo com esses vícios, depois fica difícil corrigir se o pai faz, por que o filho não pode fazer? Então a gente está vivendo aí, ó, a tecnologia dominando, a falta de diálogo dentro dos lares, o bom diálogo, porque discussão podre, discussão ruim tem demais. Então hoje, olha como é que está a família. Pais que não ensinam, pais que não são exemplo. Antigamente, e é até hoje, a gente chamava os nossos pais, eu os chamo até hoje, minha mãe de senhora, meu pai de senhor, meus tios de senhor, toda pessoa velha, senhor, senhora. Hoje o filho chama o pai de você, hoje o filho chama o pai de mano, hoje o filho chama o pai de cara. E aí, cara? E aí, mano? Tudo porque o pai, tudo porque a mãe não educou. A gente vê aí, eu sei que, infelizmente, o mundo está terrível. Mesmo você educando bem um filho, a gente ainda corre o risco de o mundo levar aí toda a nossa educação. Mas quando um filho é melhor preparado, tem uma melhor doutrina, um alicerce, um fundamento, fica muito mais difícil de ele dizer sim para o mal. Ele aprende a dizer não. Agora o que a gente está vendo, filhos crescem revoltados, crescem nervosos. Quando surge alguma coisa, facilmente são convencidos a irem para o erro. A gente está vivendo famílias completamente sem estrutura. E o mundo vai virando essa bola de neve, cada vez aumentando, ficando pior. Então, a começar pelas famílias, as coisas estão piorando muito. Quantos casamentos são por conveniência? A pessoa casa por causa da parte sexual, atração física. Não há sentimento, não há verdade naquele relacionamento.
Tem tudo para dar errado e vai dar errado. Então, outro problema, o que a gente vê hoje de jovens, crianças que cresceram com pais separados, né, divorciados, mães, mulheres que arrumaram filhos sem a mínima programação. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Tem pai que nem sabe que tem filho por aí. O mundo está virando uma bagunça. Ele está de cabeça para baixo. E quem quer buscar o céu, quem deseja ver a face de Deus, precisa se consagrar, precisa se santificar. Não pode considerar a batalha já ganha sem fazer a sua parte. Eu sei que quando a gente se converte, o Espírito Santo nos toma lá no batismo. Somos tomados pelo Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. E se permanecermos firmes, seremos salvos, nada nos tirará. Porque o crente convertido, ele tem a luz de Deus. Porém, mesmo assim, precisa vigiar. Porque Paulo falou que se Deus não poupou os ramos naturais, que é Israel, né? E os tirou da oliveira verdadeira, a gente deve se preocupar, porque ele pode também não poupar a nós em nossa desobediência. E o mesmo Paulo disse, quem está de pé, olhe para não cair, vigia. Então nós não podemos considerar a batalha ganha sem luta, sem esforço. Então você que é pai, repense os seus modos de ensino, mas antes de repensar o seu modo de ensinar os seus filhos, gerenciar a sua casa, comece primeiro pelo seu casamento. Tenha mais diálogo com a esposa, com o esposo. Não discutam perto dos filhos. Não tratem certos assuntos na presença deles. Os trate com amor, com respeito. Fale para os filhos que você ama, cada um deles, ou ele ou ela, o que você tem. Fala para os filhos que eles são importantes, o que eles significam para você. Sentem com eles. De vez em quando vem um silêncio no moço, na moça, na criança. Veja lá o que está acontecendo. Por que que o comportamento dele mudou? Por que que o comportamento dela mudou? Pode estar acontecendo alguma coisa na escola, no caminho para a escola. Hoje a gente está vivendo aí um mundo cheio de psicopatas. Se alguma coisa mudou no comportamento de uma criança, de um moço, de um jovem, de uma jovem, pergunta o que está acontecendo, entrevista o seu filho, mostra interesse em ajudar, mostra a ele os bons caminhos. Olha, filho, o caminho é esse. Perdoa o pai aí, perdoa a mãe aí, se nós nos comportamos assim, dessa maneira. Nós também estamos tentando redirecionar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, nossas ações para melhorar. Traz a família para o diálogo, traz a família para o respeito. Em festinha de aniversário, a gente vê as crianças avançando nos docinhos, as mães enchendo as bolsas. A gente está num país, principalmente o Brasil, tem muita coisa errada, tem muita coisa que a gente precisa aprender, bons modos. Eu estou trazendo essa mensagem, é um alerta para os pais, é um alerta para as famílias, é um alerta para nós, servos de Deus. Pessoas que temos o bem no nosso coração, pelo menos imaginamos tê-los e propomos executá-los. Aonde vai parar esse mundo desse jeito? Antigamente eu brincava com os meus colegas, meus primos, meus parentes. A rua da casa era uma alegria. Hoje não tem mais brincadeira, hoje não tem diálogo, hoje não tem mais reunião. A gente vai para a casa dos parentes para visitar ou recebe uma visita. Todo mundo com o celular na mão. Parece que só mudou o ambiente, a casa. Ninguém conversa com mais ninguém. Alguém se irrita quando a gente puxa uma conversa, porque precisa ver alguma coisa no celular. Responde um WhatsApp, responde lá um Messenger e não pode responder, não pode conversar ali uma conversa presencial. O mundo vai ficando virtual. A tecnologia é boa. Ela tem nos aproximado de pessoas que estão distantes de nós, mas ela tem nos distanciado de pessoas próximas e íntimas. O mundo aumentou em roubo, em assassinato, em suicídio, em corrupção, desonestidades das mais várias formas estão sendo praticadas. Tudo por causa do que eu estou falando. Família sem estrutura, jovens sem perspectivas. Quando eu era criança eu podia trabalhar, nunca me doeu, nunca me machucou.
Hoje a molecadinha está aí com 17, 18 anos na rua, sem trabalho, sem experiência. A lei fala que não pode trabalhar, tudo bem. Se chegou a esse ponto, porque deve ter enxergado algum prejuízo, o trabalho escravo. Concordo com tudo. Mas praticamente não se tem escolas integrais. O menino vai um período para a escola, à tarde ou de manhã fica aí batendo perna na rua, sendo laço, caindo em laço de traficante, fazendo coisas que, infelizmente, não dá nem para falar aqui. Então a gente vive um mundo muito triste. Eu, quando era menino, minha mãe nem precisava falar nada. Eu dava um jeitinho, naquele tempo a gente podia trabalhar, eu trabalhava em construtora, já preguei taco, aqueles preguinhos em taco. Todo fim de semana pegava meu cheque, podia fazer cheque em nosso nome. Quando não tinha taco para pregar, eu saía no pasto com lata de 18 litros, catava esterco, vendia para as pessoas, porque naquele tempo se cultivava, né, muitas plantas nos quintais, as casas eram mais espaçosas, as pessoas davam mais óleos, né, tinham mais óleos para a natureza, para as plantinhas. Hoje tem muita gente que ainda faz isso, mas é bem menos. Então as pessoas compravam esterco, eu comprava alguma coisinha com aquele dinheiro para casa, dava um presentinho para minha mãe. Meu pai tinha uma mercearia, eu trabalhava com ele me liberava um período para eu brincar com os meus colegas. Era uma vida completamente diferente. Então hoje, famílias sem estrutura, jovens sem perspectiva, casamentos arruinados, desrespeito, bebedeira, muito vício. As famílias cristãs estão orando menos, já não se assentam à mesma mesa também por causa do celular, da tecnologia, para almoçarem, para jantarem, para tomar um café da manhã. Leva o copo de leite para o computador, leva uma bolachinha lá para o quarto, para o lado do celular, comem na cama, não se concentram na comida, no mastigado, até a saúde está indo embora, né? Porque é recomendado não comer aí vendo nada, concentrar ali na alimentação. As famílias não cantam louvores juntos mais. Para ir num culto, quando a família é chegada ali o momento, é uma amarração para ir. Aqueles que não têm o temor, que já estão esfriando. Tudo que é do mundo é fácil, tudo que você vai fazer para Deus é difícil. No mundo você gasta muita coisa para sua diversão. Para colocar R$ 5 numa caixinha de coleta na igreja dá um trabalho, um sufoco, meu irmão. Então, aquele que quer entrar no céu vai orar, vai fazer a sua parte e vai olhar esse mundo descambando. Eu já estou assim. A gente faz aqui as mensagens, dá os alertas, procura ajudar. E mais uma vez eu posso falar, viu? Eu tenho autoridade para fazer essas mensagens. Eu tenho autoridade nessas palavras. Porque tenho a minha família sob minha sujeição. Não são meus escravos, não. É que aqui a gente tem diálogo, a gente se compreende. Eu converso com os meus filhos, falo para eles todos os dias que eu os amo, olha que já estão grandes, que eles são importantes para mim. Respeito a minha esposa me respeita. Vamos na igreja juntos. Sirvo a Deus desde o ano de 1990, desde 1991 como batizado. No mínimo 5 dias na semana são para eu me ocupar com as coisas de Deus, visitas, cultos. Tudo que é de interesse à obra de Deus a gente vai, minha família me acompanha. Não fazem isso por serem forçados, porque não são, porque gostam, criaram, têm prazer nas coisas de Deus. Aqui nós fomos ensinados que a gente tem que ajudar o nosso próximo, que a gente tem que se preocupar com eles, orar por eles. Então a gente aqui em casa canta, a gente ora, a gente louva a Deus. De vez em quando vocês até contemplam alguns vídeos que a gente faz aí. Não é para aparecer não, porque a gente canta, a gente toca, meus meninos se reúnem aqui, alguns irmãozinhos de vez em quando vêm para nossa casa. Então a gente sempre procurou um ambiente cristão. Agora o mundo está aí. Muitas pessoas ainda fazem assim, louvado seja Deus, servem a Deus com honestidade, sinceridade, porque também senão já estava tudo perdido, né? Então não é só a minha casa não, graças a Deus. Estou falando da minha casa, o que reflete em muitos outros lares, que são lares cristãos de verdade. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gostaria que esses conselhos, que esses alertas caíssem nos corações,
que ainda estão levando a vida de uma maneira errônea na presença do Senhor. Podem ver lá na palavra que Daniel foi um homem muito abençoado. Foi levado cativo lá para a Babilônia e lá Deus o exaltou. E lá tem uma parte que pouca gente repara. Fala que ele não tinha vícios, né? Se fosse nos dias de hoje, Daniel não bebe, Daniel não fuma, Daniel não conta mentira, Daniel não dá o calote nos outros, ele compra, ele paga, ele pede emprestado, ele devolve, ele ama a doutrina, ele honra o nome. Hoje as pessoas não honram o próprio nome. Eu digo para você com certeza, 60%, 70% da Irmandade dessa ou daquela igreja está com o nome sujo, não por uma situação de desastre na vida, é porque compra sem poder pagar. Como diria assim, como diria o mundo, né? Dá o passo mais grande do que a perna. São imprudentes. Então, quem tem um nome lá no SPC ou no Serasa, porque perdeu o emprego, vê uma enfermidade, vê uma dificuldade justa, não falo nada, porque eu sei que essa pessoa vai trabalhar, ela se preocupa, às vezes não dorme nem de noite direito, preocupando em como vai acertar a situação amanhã. Agora tem alguém que me preocupa, ele dorme gostoso, parece que a consciência não acusa. Então é um mundo terrível, pessoas desonestas, a corrupção entrando na igreja, a corrupção entrando no cristão, mas no falso cristão, no falso servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele cria os filhos na doutrina, ele vela pelo casamento, pela comunhão familiar, ama os parentes, faz uma boa vizinhança, zela por tudo que é bom. Zela pelo casamento, pela criação dos filhos, como falamos. O crente verdadeiro, ele faz de tudo para a vida dele estar aí de acordo com a palavra. Mas outras pessoas não. Perdoe aí pela mensagem prolongada, alguém que chegou até aqui, mas esse é o meu desabafo, esse é o meu alerta. Essa é a palavra que eu digo para você. Ore. Está difícil, mas seja justo. Está complicado, mas seja honesto. Não desvie os seus caminhos, não perca as suas virtudes, porque assim os dons de Deus continuarão se manifestando em você. E mesmo nesses dias tão complicados, você vai ver a obra de Deus florescendo na tua vida, os milagres de Deus acontecendo, os feitos de Deus em seu favor. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe grandemente.